vamos ver o ministério mais avançado da vida de Davi. Nós vemos então que o Senhor, propriamente aqui, começa a cumprir a sua palavra na vida do seu servo. Por quê? Porque nós vamos ver que o texto vai dizer que eles ungiram Davi, rei de Israel. E ele reinava durante 7 anos e meio em Judá e 33 anos em Israel. Nós vamos ver que após Davi, ele tornar rei sobre Israel, nós vamos ver que na grande maioria do Antigo Testamento, a forma como o povo era tratado era a base de conseguir ganhar tempos, ganhar terras, ganhar espaços para que eles pudessem estabelecer ali a sua obra, o seu reinado, o seu povo. Deus, quando constituiu Israel, ele constituiu Israel para que ele fosse um modelo, exemplo para as demais cidades circunvizinhas. Se nós formos observar, quando Deus chama Israel e fala que eles iriam ser um povo eleito, um povo escolhido, um povo chamado, eles deveriam seguir os modelos e os parâmetros e os princípios de Deus. E assim Davi estava tentando resgatar isso. Por quê? Porque nós vamos ver que nas guerras que aconteciam e Judá estava envolvida, Judá só vencia, ou Israel, quando a mão de Deus estava sobre o povo. Se você acredita que a mão de Deus já está sobre este povo, tem a oportunidade de glorificá-lo, porque a mão de Deus está sobre nós. A mão do Senhor já se faz presente na congregação do pequenino. E quando nós vamos ver este acontecimento, o segundo fator que vai nos aqui trazer a reflexão é que quando ele é chamado rei de Israel, ele então entra numa cidade essa que ele era conhecido como a fortaleza de Sião, e era muito comum na época, quando eles ganhavam uma cidade, ganhavam uma guerra, eles iriam ali e colocavam os seus nomes, ou nomeavam como algum outro título, para dizer, aqui a partir de agora é um território nosso. E então ele muda aquele lugar para se chamar a cidade de Davi. Esta cidade de Davi, que mais à frente nós vamos ver, que era o lugar aonde Davi queria destinar a arca do Senhor. Mas para poder chegar a arca do Senhor até a cidade de Davi, Davi iria precisar passar alguns processos. Neste terceiro ponto, nós vamos ver um dos primeiros processos que Davi começa a passar. Observando o contexto, nós vamos ver então que Davi ia confirmando aquilo que o Senhor o prometia. O texto vai dizer no capítulo 5 que o Senhor era com Davi e que a cidade que o Senhor o dera era para estabelecer a bênção do Senhor. Irmãos, quando você chegar em algum lugar, quando você adentrar com a planta do seu pé em algum lugar, estabeleça ali que aquele lugar é terra do Senhor, que aquele lugar é lugar santo, porque o Senhor te chamou para poder pregar a sua palavra aonde você for. Nós vemos que Davi, ele resolve pegar este lugar. Quando ele adentra nessa cidade de Davi, que passa a ter o seu nome, nós vamos ver que tem algo muito importante que o capítulo 5 vai nos dizer. O capítulo 5 vai dizer que Davi entendeu porque o Senhor o chamou. E quando o texto vai dizer que Davi entendeu para o que o Senhor o chamou, ele vai confirmar dizendo que era por amor ao seu povo. Aleluias. Nós, irmãos, quando estamos na presença de Deus, quando nós estamos na casa do Senhor, nós precisamos entender para o que o Senhor nos chamou. Não foi para capricho do irmão Mateus estar pregando, não foi para que o pregador pudesse estar aqui. Se eu estou aqui hoje, é porque o Senhor amou ao seu povo. Se o pastor da igreja está aqui hoje, é porque o Deus de Israel amou ao seu povo. Se o irmão que é o líder do congresso da mocidade ou dos adolescentes, ou está dirigindo a escola dominical, não é porque ele tem capacidade, porque é por mera graça, mas é porque Deus amou ao seu povo. Se você acredita que Deus está aqui neste lugar e te ama, glorifica o nome dele, porque Deus amou ao seu povo. Aleluias. Não era porque Davi tinha capacidade, porque derrotou o gigante Golias. Não, Davi era só mais um, irmãos. E Deus o destacou porque falou que ele tinha um coração segundo o coração de Deus. Porque quando ele errava, ele estava na presença de Deus se quebrantando. E ele sabia que Deus estendia a sua misericórdia. Mas aí nós vamos ver aqui algo importante.
nós vamos ver que Deus, Ele por amar ao seu povo, nós vamos ter dentro da igreja, às vezes, algumas pessoas que confundem o fato de serem alguém importante, de ter um cargo de liderança, de estar dirigindo algum povo, de achar que Deus está usando simplesmente porque Deus quer algo diferente com ele. Não, Deus nos chamou porque Deus ama o seu povo, Deus nos chamou porque Ele escolheu o seu povo. Nós vamos ver que muitas pessoas, quando estão na condição de liderança, acreditam que é a última bolacha do pacote. A partir de agora querem se sentir os grandões na casa de Deus. Irmão, Deus, Ele exalta, mas também Ele abate. Liderado também, quando nós vamos ver a nave da igreja recebendo um líder, recebendo um homem de Deus, recebendo a mulher de Deus para fazer a sua obra, o povo murmura, o povo critica, o povo faz desfeita, mas se Deus colocou esse líder na sua frente, é porque Deus amou ao seu povo. Aleluia. Mas as coisas vão acontecendo, e para que nós possamos continuar a mensagem, nós vamos ver que outro fator importante que aconteceu na vida de Davi. O que acontece quando Davi é constituído rei de Israel? Os filisteus ficam sabendo. E no momento que os filisteus ficam sabendo que Davi é constituído rei de Israel, o que eles fazem? Vamos subir para pegar Davi. Vamos caçar o homem, que o homem agora tornou-se rei. E como que os filisteus estavam com Davi? Estava aqui, ó. Estava engasgado. Sabe por quê? Porque ele tinha derrotado o gigante Golias já. Davi, ele foi aquele que destruiu o gigante Golias. E o gigante Golias, para os filisteus, era aquele que seria o grandioso, era o homem que derrotaria todos os povos e nações. E aí os filisteus então resolvem pegar Davi. Davi fica sabendo, aí Davi faz o quê? O Senhor. Os filisteus estão vindo, Senhor. O que eu devo fazer, ó Deus de Israel? Davi vai consultar ao Senhor. Qual foi a última vez que você consultou ao Senhor das suas decisões? Qual foi a última vez que você se prostrou na presença de Deus e pediu orientação para Deus? Será que aquilo que ainda não aconteceu na tua vida é porque você ainda não buscou ao Senhor? Davi busca ao Senhor, mas olha que coisa interessante, os filisteus, eles foram buscar Davi, mas aí Davi consulta a Deus, Deus fala para ele, sobe, ele fala o seguinte, Deus, eu posso ir? Deus fala sim. Algumas pessoas conseguem compreender o sim de Deus e vão, porém quando Davi vai, Davi ele não vai sozinho. Sabe por que ele não vai sozinho? Porque ele não tinha a condição de vencer os filisteus sozinho. Davi não era besta, então ele faz o quê? Ele junta os homens, vamos lá guerrear. Davi vai lá, vence a batalha com aqueles homens, e a primeira lição que nós vamos aprender aqui, sabe qual é? Que as batalhas que você tiver que travar, irmão, você não vai lutar sozinho. O Senhor vai colocar pessoas do teu lado para te ajudar. O Senhor vai levantar pessoas para guerrear com você. Tá difícil? Tá doloroso? Chama seu irmão. Irmão, vamos orar aqui um pouquinho comigo? Meia horinha de joelho no chão. Vamos clamar ao Senhor aqui. Vamos consultar nesta noite. O Senhor está levantando pessoas para guerrear as guerras com você. O Senhor não vai deixar você desamparado. O Senhor não vai te deixar sozinho. Aleluia. Consulte ao Senhor, porque o inimigo, quando ele vê que você consegue algo da parte de Deus, a primeira coisa que ele faz é o quê? Ele cresce o olho. Opa, Deus deu a bênção. Davi agora era rei. Vamos fazer o quê? Vamos destruir. O inimigo de nossas almas é assim. A nossa luta não é contra a carne nem contra a sangue, irmãos. A nossa luta é contra os principados e potestades do ar. A nossa luta é invisível. O inimigo de nossas almas está todos os dias como leão tentando nos tragar. Mas saiba que assim como aconteceu com Davi, o Senhor vai levantar pessoas na tua vida para acompanhar o teu sofrimento e guerrear com você. Aleluia. Para continuar, Davi então sobe. Mas aí tem um segundo momento em que os filisteus voltam de novo. Eles não estavam satisfeitos. Vamos pegar Davi agora. Agora nós vamos pegar Davi. Aí Davi consulta o Senhor de novo. E no momento que Davi consulta o Senhor de novo, Deus fala o seguinte: agora você não vai. Eu imagino Davi: agora eu não vou? Mas antes o Senhor falou sim, eu fui. Agora o Senhor está falando não. Eu penso a cabeça de Davi, agora? Eu vou ou não vou? Eu vou ou não vou? E Davi então fica. Ele fica. E aí eu fico pensando, alguns irmãos na igreja, que não conseguem ouvir não de Deus. Deus ele fala assim, não vai. Não vai.
E o irmão falou assim: mas como assim eu não vou? O senhor mandou eu ir aquela vez e agora eu não vou? Não, eu vou, não preciso do senhor não. Deus em alguns momentos na nossa vida só serve quando é para bênção, né? Quando Deus fala não, a gente não quer aceitar, né? Quando Deus fala não, Deus ele não serve mais para ser nosso Deus. Quando Deus fala não, Ele não serve mais para ser nosso Deus. Quando Deus fala sobe, a gente quer ficar bacana, vamos subir, vamos lá, a partir de agora vai dar certo. Mas quando é para ficar, não preciso mais de Deus. Nós temos a grandeza e a mediocridade de diminuir o poder de Deus. Mas Davi, ele foi obediente. E quando ele é obediente, o Senhor faz o quê? Fica aí. E quando eles vierem, eu vou armar uma emboscada e vocês vão vencer. E Deus vai se manda fogo sobre aquele lugar e eles vencem a batalha. Se Deus mandou sim para você, siga a palavra dele. Mas se Deus falou não, fica onde você está. Aquela resposta que você está esperando, fica onde você está, porque o Senhor está conduzindo a sua história. Aleluia. E ele continua. Só que agora tem um porém. E aqui nós vamos entender por que Deus ele não deixou ele levar a arca. Por que a arca não saiu da casa de Obed-Edom? Porque nós vamos observar, sabe o que? Nós vamos observar que após Davi vencer os filisteus, sabe o que ele faz? Ele junta 30 mil homens e ele fala: agora eu venci 2 batalhas contra os filisteus, eu estou bacana. Eu estou grandão agora, né? Tô bonito na foto. Quem vai me vencer? Já estabeleci a cidade de Davi, venci os filisteus 2 vezes. Aí, vamos juntar 30 mil homens e vamos embora buscar a arca. Mas o texto vai dizer que Davi consultou a Deus. Está compreendendo? O texto está dizendo que Davi se prostrou diante de Deus. Quando Deus nos chama e nós começamos na fé, irmãos, nós estamos na igreja, a gente limpa banheiro, varremos igreja, tem mutirão, estou na igreja, tem culto de ensino, estou na casa de Deus, quando tem culto de quinta-feira, estou na casa de Deus, tem escola dominical, opa, estou lá. Aí eu recebo um cargo a partir de agora, viro cooperador, opa, legal, começo a participar da ceia, pô, tá legal, tô vendo que Deus está me abençoando, começo a obedecer a Deus, começo a servir ceia, começo a ficar na porta, começo a receber uma oportunidade, o Senhor começa a me abençoar, recebo um cargo, passo a virar cooperador, ou passo a virar diácono, a partir de agora já não quero mais servir ceia, a partir de agora não quero mais lavar chão de igreja, a partir de agora não estou aqui mais para tirar o lixo, não quero mais saber disso, a partir de agora eu estou grandão, estou vencendo as batalhas, Deus está comigo. Deixe de começar a fazer as coisas de Deus. Começa a subir, elevar algum cargo, já acho que não preciso mais fazer as coisas de Deus. Observe, Davi quando obedecia a Deus, ele era servo. Davi quando obedecia a Deus, ele estava ali para ser usado. Algumas pessoas na casa de Deus esqueceram o que é ser servo. Esqueceram o que é o serviço da casa de Deus. Quando vence 1, 2, 3 batalhas, enche o peito, não precisa mais de Deus. Mas nesta noite Deus está dizendo: ei, comece a prestar atenção nas suas atitudes. Comece a observar os princípios da palavra, porque se você está pensando que você é alguém na minha presença, eu vou te abater e te mostrar que se você não me consultar quando precisar, eu não estarei contigo. A gente já acredita que vir para a igreja é só para ouvir bênção, né? Mas nós vamos ver que o primeiro acontecimento foi esse. Vamos embora, vamos buscar a arca. Não tem arca não. Sabe por que não tem arca? Vamos observar algo importante no texto, irmãos. Davi estava eufórico para buscar a arca e trazer ela para Jerusalém. Mas nós vamos observar que Davi ele tem pressa e ele não consulta a lei do Senhor. E no momento em que ele não consulta a lei do Senhor, nós vamos ter aqui uma infração dos princípios bíblicos. Sabe por quê? Porque nós temos a tendência a pensar que boas intenções vai nos levar para o céu. Ah, mas eu faço bem, eu dou uma moedinha ali para o pessoal que está na rua, que está precisando. Ah, não, mas quando eu tenho uma marmita, eu vou ali, eu dou para aquele que está necessitado. Não, Deus está me vendo. Boas intenções não levam ninguém para o céu. O que leva a pessoa para o céu é Jesus. O que leva a pessoa para o céu é arrependimento. O que leva a pessoa para o céu é confissão de pecado. Irmãos,
A palavra de Deus, o Deus da Bíblia, o Deus que nos chamou para entender que boas intenções não vai nos levar para morar no céu, mas o que vai nos levar para morar no céu é observar os princípios da sua palavra. Aleluia. Observe os princípios, irmãos. Qual foi a última vez que você abriu a tua Bíblia para ler? Glória a Deus. Qual foi a última vez que você consultou ao Senhor? Deus estava na casa de Obed-Edom, mas antes Davi passou peleja. Sabe por que Davi passou peleja? Observe uma coisa importante aqui. Davi então, ele chama dois homens, Uzá e Aiô, e eles precisavam levar a arca, certo? Eles precisavam levar a arca. Os irmãos conhecem o texto, então me ajudem, vamos lá. Eles então vão até lá, onde Davi vence a batalha com os filisteus e fala: vamos tirar a arca daqui, vamos levar para a cidade de Davi, aquela cidade que eu intitulei com o meu nome. Agora já tem meu nome, vamos levar. Aí beleza, chama os filhos de Abinadab, vamos lá levar a arca. Para os irmãos entenderem o contexto, como que levava a arca do Senhor naquele período. Tinham que ter pelo menos 4 homens, mas na observação tinha que ter 6. 3 de um lado e 3 do outro. A arca, ela precisava vir sobre os lombos. E ela precisava ir sobre os lombos, e eles levavam a arca em cima. Eles não tinham autorização para tocar na arca. Por que eles não tinham autorização para tocar na arca? Porque o Senhor, lá no livro de Números, ele coloca como responsável pela arca. Livro de Números, capítulo 4, versículo 15. Pode pesquisar lá, ou se você depois precisar dos bolsos, eu forneço para você. No livro de Números, capítulo 4, versículo 15, vai deixar a observação de que a forma correta de levar a arca era sobre os ombros, e as pessoas responsáveis para levar a arca eram os levitas. A primeira coisa que nós precisamos entender aqui é que se você não foi responsável para fazer algo que Deus não chamou, fica no teu cantinho, fica aí no teu canto, porque para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te usar. Para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te exaltar. Para aquilo que Deus te chamou, Ele vai te sustentar, porque a palavra de Deus, ela não erra. Eu posso errar, você pode errar, mas a palavra de Deus não. Leve a arca sobre os ombros. Beleza, Davi pega então 2 homens para levar a arca. E agora eles vão andar onde? Pela eira de Nacon. E para os irmãos compreenderem, está vendo esse chão aqui da igreja, esse corredor? Tem algum obstáculo aqui? Assim era a eira de Nacon. Mas aí nós vamos ver que durante a eira de Nacon, o que estava acontecendo ali? Os bois não estavam conseguindo andar. Eles não estavam conseguindo levar a arca. Eles estavam tropeçando. Irmãos, é possível você tropeçar num chão desse? É possível você conseguir ver que tem algum obstáculo em um chão liso, em um chão reto? Não tem, sabe por quê? Porque Deus estava pondo impedimento para a arca chegar lá. Irmão, quando não é para ser de Deus, Ele não vai deixar chegar lá. Quando não é para ser de Deus, Ele não vai deixar finalizar. Quando não é para ser de Deus, Ele não vai deixar você concluir. Se você não observar os princípios da lei do Senhor, você não vai avançar. Está travado, está difícil, não anda. Talvez você esteja fora dos princípios. Talvez esteja fora dos princípios. A palavra de Deus não está certo isso. Davi ficou bacana, não, vamos levar, não, peraí, Deus não vai deixar a arca chegar lá não. Sabe por quê? Porque a arca de Deus é a presença de Deus. Com a presença de Deus ninguém brinca. Com a presença de Deus ninguém faz chacota. Com a presença de Deus não é de qualquer forma, Davi. Com a presença de Deus não é da nossa maneira. Igreja, da presença de Deus não é do nosso jeito, irmão. Com a presença de Deus precisa obedecer a palavra. Obedeça a palavra, porque Deus vai te abençoar. Põe a arca. Os bois começam a tropeçar. Deus então fala o seguinte: não vai chegar lá. Sabe por que não vai chegar? Porque está errado o negócio. E para completar, Deus ainda pesa a mão. Deus, ele pesa a mão sobre a vida de Uzá. E aí ele toca na arca. Mas só quem tinha autorização para pôr a mão na arca eram os levitas, os descendentes da tribo de Levi, filhos de Corá. Nós vamos ver que Deus chamou os coatitas,
os coatitas, os moraritas e um terceiro povo que me fugiu à memória. Eles eram responsáveis por cuidar da arca. Da tribo de Levi, esses eram os únicos responsáveis. Por quê? Porque nas coisas santas de Deus não é qualquer um que põe a mão. Porque nas coisas santas de Deus não é qualquer um que faz. Porque com as coisas de Deus não chama desobediente. Porque com as coisas de Deus não chama mentiroso. Porque com as coisas de Deus não chama malfeitor. Porque com as coisas de Deus, Ele não chama aqueles que não obedecem os princípios da sua palavra. Com as coisas de Deus precisam dar em obediência. Com as coisas de Deus precisam obedecer os princípios. Quer a sua casa abençoada? Quer a sua casa abençoada? Observe os princípios da lei e faça conforme o Senhor mandou. As mulheres, quando tem a oportunidade de fazer um bolo, o marido chega, né, às vezes fala assim, eu estou com vontade de comer um bolo, né, estou aqui, né, desejoso de comer um bolo. Aí a esposa, cheia de amor pelo esposo, fala, né, vamos fazer um bolo, né, com o meu amor. E aí ele pede um bolo e ela não sabe como fazer aquele bolo, porque ela nunca fez. E quando ela não sabe fazer aquele bolo, ela vai precisar olhar o quê? Para poder aprender a fazer? A receita. Porque se ela tentar fazer o bolo sem receita, vai acontecer o quê? O bolo vai sair dessa finura, né, irmão? O bolo cresce? Pô, não cresce. Pô, não cresce, irmão. Se tentar fazer o bolo sem ver a receita pelo menos uma vez, o bolo vai dar certo, pastor? Não vai dar certo. Tem que olhar o que primeiro? A receita. E por que quando é com a nossa vida, nós não olhamos a palavra? E por que quando nós temos que consultar o Senhor, nós não olhamos para a palavra? Por que quando nós precisamos tomar uma decisão, nós não olhamos a palavra? Por que quando nós precisamos de uma resposta, nós não olhamos a palavra? O Senhor nesta noite está dizendo: quer avivamento? Volte para a palavra. Está buscando a minha presença? Volte para a palavra. Sabe por quê? As pessoas acreditam que avivamento é sair pulando e rodopiando por aí. Avivamento é retorno às Escrituras. Se volte para as Escrituras que você volta a estar avivado. E avivamento é voltar a ter vida. Um dia estávamos mortos nos nossos delitos e pecados, mas agora temos vida e vida em abundância por causa do Senhor Jesus. Aleluias. O tempo já encerrou, mas eu preciso apenas concluir para que os irmãos possam entender. Obed-Edom, ele foi um homem que estava dentro do território filisteu. Nós vamos ver alguns estudiosos nem conseguindo entender exatamente algumas origens sobre Obed-Edom, mas uma das coisas que tem como observação, a primeira, era que o nome dele tinha o sentido de ser servo de Edom, ou seja, ele estava a serviço daquela região no qual Davi foi buscar a arca, dentro de Gate. Porém, nós vamos ver que Obed-Edom, quando ele recebe a informação daquilo que Deus faz com Uzá, e Davi então resolve ficar irado, porque Davi, aqui no texto, irmão, está dizendo que Davi se entristeceu. Mas se você for buscar o sentido literal do texto hebraico, vai dizer que Davi ficou irado. Davi ficou bravo com Deus. Quer prova de que Davi ficou bravo com Deus? Ele fala o seguinte: a partir de agora esse lugar vai chamar de outro jeito. E aí ele coloca o nome de Pérez Uzá, para dizer um memorial, para fazer uma memória a essa mão que Deus pesou sobre Uzá. Já que Deus não quer deixar eu levar a arca, com um pouquinho de temor que Davi ainda tinha muito irado, ele fala o seguinte: então o que eu vou fazer agora? Aí eles deixam a arca onde? Na casa de Obed-Edom, servo de Edom. Mas tem um princípio muito importante aqui, irmão. Sabe o que é? Davi tinha uma origem levita. Uma das origens de Obed-Edom era levita. E quem podia levar a arca? Era só os levitas. Deus, Ele não faz nada e não nos deixa nada em confusão. Deus, Ele não nos deixa confundidos pela sua palavra. Deus sabia que Davi estava em desobediência, mas ele ia ajustar aquilo para Davi. Porque uma das vontades de Deus é a vontade diretiva de Deus. Ele direciona as coisas da forma que Ele quer. A gente pode até não querer, mas Deus, Ele quer, Ele direciona de acordo com a sua vontade. E aí nós vamos ver então que ele leva a arca para lá. A arca lá fica 3 meses, sabe por quê? Porque Obed-Edom, ele conhecia os princípios.
Ele sabia como tratar a arca, ele sabia como tratar a presença de Deus. Irmão, se aproxime de quem sabe cuidar das coisas de Deus. Se aproxime de quem sabe cuidar dos princípios do Senhor. Procure estar perto de quem consegue estabelecer com você algo espiritual, algo das coisas do Senhor. Sabe por quê? Porque Deus vai abençoar a sua casa. Enquanto a presença de Deus estava na casa de Obed-Edom, Deus abençoou a casa de Obed-Edom. E nesta noite o Senhor tem esta mensagem para o nosso coração: quer bênção sobre a tua casa? Traga para as pessoas que estão dentro da sua casa pessoas que tragam bênção, que cuidem das coisas de Deus. Chega de andar com falsos amigos, falsas amizades, só que não presta. Deus te chamou para levar a sua presença de acordo com os seus princípios. Servir a Deus, irmãos, só com as nossas emoções não nos levam para o céu. Nós precisamos observar os princípios da sua palavra. Nós vamos ver que boas intenções não justificam desobediência. A intenção de Davi era boa? Era ou não era boa, irmão? A intenção de Davi não era boa? Era boa. Era ótima. Vamos devolver a arca para a cidade de Davi, porque lá o lugar está abençoado. O texto no capítulo 5 vai dizer que Deus abençoou. Mas se não observar os princípios, não vai dar certo. Se não observar a lei, não vai dar certo. Portanto, obedecer é melhor do que sacrificar. 1 Samuel capítulo 15, versículo 12. E para que a gente possa concluir, a bênção, perdão e restauração, sabe aonde? Na obediência. É difícil obedecermos às vezes. É difícil. É doloroso obedecer. Porque às vezes nós queremos com a nossa vontade. Mas não pode ser pela nossa vontade, não pode ser pelo nosso querer. Porque quando é pelo nosso querer, nós limitamos o poder de Deus sobre a nossa vida. Nós limitamos a ação de Deus sobre nós. E se nós servimos a um Deus grande, poderoso e verdadeiro, nós precisamos deixar Deus trabalhar. Amém? Irmãos, esta palavra que Deus nos trouxe nesta noite pode ser observada melhor ainda pelos irmãos lendo o texto bíblico. Mas eu não poderia deixar de ter a oportunidade, se o pastor Abias me permitir, de fazer uma oração por quem acredita que por algum momento deixou de lado de observar os princípios bíblicos para fazer as coisas da sua vontade. Sabe por quê? Porque aquilo aconteceu com Davi, mas o que acontece nos dias de hoje é um jugo. E é uma ação demoníaca, que as pessoas acreditam que tudo é natural. E uma das coisas que o diabo mais tem tentado fazer na nossa vida hoje é se isentar e tentar trazer para as pessoas que ele não existe. Por que muitas vezes você não consegue andar durante os princípios de Deus? Por que você não consegue observar a lei de Deus? Porque as coisas não andam. Por que Deus não deixa chegar? É porque o inimigo está tentando te enganar. Ele está tentando cegar o seu entendimento. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4 vai dizer que o príncipe desse século cegou o entendimento dos incrédulos, para que vendo não vejam e ouvindo não ouçam, e a luz do evangelho não nos resplandeça. Ou seja, o inimigo desse século, o diabo, Satanás, ele está nos cegando diariamente para que nós não vejamos a glória de Deus sobre a nossa vida. Se você entende que precisa de um renovo espiritual, se você entende que precisa observar os princípios da lei e voltar à obediência do Senhor, eu gostaria de orar por você, independente de onde você esteja. Se quer vir à frente, venha. Se não quiser, fique onde está. Mas gostaria de pedir que a igreja fique de pé, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos.